O Simão Bacamarte ele estudou medicina em Portugal e na Itália, que eram grandes centros avançados do saber europeu da época. E depois de estudar tanto, depois dele conquistar um prestígio na carreira médica, lá pelos seus 34 anos, ele retorna à sua cidade natal no Brasil, que era a pequena vila de Itaguaí. E lá ele funda o primeiro manicômio da região, a Casa Verde. E a missão do Bacamarte, ela parece nobre, porque o Bacamarte ele dizia que cuidar da saúde da alma é a mais nobre tarefa que um médico podia ter. Então ele acreditava que o seu dever era estudar a mente humana com rigor científico. E o principal objetivo do Simão Bacamarte era definir a linha exata que separa a loucura da sanidade. Na fachada da Casa Verde, o Bacamarte, inclusive, ele manda colocar uma placa, né? Que diz: Veneráveis são os loucos, Deus lhes retira o juízo para que não pequem. O que é interessante porque essa frase ela é retirada do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Mas para não desagradar o bispo da cidade, o Bacamarte ele mente, dizendo que se trata de uma citação do Papa. E aqui já aparece até um traço importante do Dr. Bacamarte. Ele não se importa com a verdade religiosa ou moral. Ele se importa apenas com a utilidade daquilo para o projeto dele. E o Bacamarte ele era respeitado como um grande intelectual. Ele era um homem culto, ele era a joia da cidade, né, por assim dizer. Então ele tinha o apoio dos vereadores, ele tinha o apoio da elite local, ele tinha apoio até de membros do clero. Afinal, ele era um homem culto, respeitado, com prestígio, estudou na Europa e voltou para Itaguaí justamente para criar o primeiro manicômio da região, porque ele queria estudar os desequilibrados. Queria ajudar no tratamento deles. Então ele era uma pessoa muito respeitada e querida pela cidade. E nesse período ele se casa com a Dona Evarista. A Dona Evarista ela é uma viúva jovem, né? Ela tem lá pelos seus 25 anos. E ela não era simpática, ela não era especialmente simpática, ela não era especialmente bonita. Só que isso nunca foi um problema para ele, porque o Bacamarte ele escolhe a Dona Evarista por, entre aspas, critérios estritamente racionais, porque ele julgava que ela possuía as condições ideais para gerar filhos, o que é até um pouco irônico na verdade, porque eles nunca chegaram a ter nenhum. Quando a Casa Verde começa a funcionar, os que eram, entre aspas, obviamente desequilibrados são recolhidos. Afinal, é para isso que serve um manicômio, né? As pessoas que são claramente desequilibradas, as pessoas que estão claramente com problemas, elas passam por internação. Só que não demora muito para a Casa Verde ela ficar completamente povoada. E ela precisa ser expandida. O Padre Lopes, o pároco da cidade, ele até comenta, né, que ele nem imaginava que existiam tantos loucos no mundo. E olha que a gente tá falando só da vila de Itaguaí. As pessoas que eram internadas na Casa Verde, elas eram estudadas minuciosamente pelo Dr. Bacamarte. Então ele buscava catalogá-los, medicá-los, ele definia dietas, observava os hábitos. Ele analisava qualquer aspecto possível da vida do paciente, nada escapava do método dele. Era basicamente um rigor científico absoluto. Como o objetivo do Bacamarte era traçar a linha definitiva entre o que era loucura, o Bacamarte então ele formula a primeira grande teoria dele. Abre aspas, a insanidade não é uma ilha no oceano da razão, mas um continente. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais. Fora disso, só há insânia, insânia e somente insânia. Ou seja, a menos que você esteja em pleno e perfeito equilíbrio de todas as suas faculdades mentais, você é um desequilibrado. E essa teoria do Bacamarte, ela se torna a diretriz da Casa Verde. Então, a partir daqui, a loucura ela deixa de ser uma exceção e ela passa a ser tudo aquilo que não se encaixa no ideal abstrato de equilíbrio perfeito. Então, só para vocês terem uma ideia, tinha um cidadão na cidade que era o Costa. O senhor Costa ele era um cidadão extremamente querido pelos cidadãos de Itaguaí. O senhor Costa ele havia recebido uma herança do rei. E era dinheiro suficiente para ele sustentar todas as gerações da família dele. Ou, como o próprio testamento dizia, o suficiente para viver até o fim do mundo. Só que o Costa ele era uma pessoa extremamente caridosa. Então, ele emprestava dinheiro a todo mundo que pedia. Ele emprestava dinheiro sem cobrar juros e, na verdade, sem cobrar qualquer pagamento. Então, se você pedia dinheiro pro Costa, ele não apenas te pagava, ele não apenas te dava o valor que você pediu, como ele não cobrava juros e ele não ia pedir o dinheiro de volta. Então, se você pegasse o dinheiro, ele não ia te cobrar de forma alguma. E diante disso, o Bacamarte interna o Costa na Casa Verde. Porque o Bacamarte ele argumentou que ninguém em perfeito uso das faculdades mentais podia agir dessa forma. Excesso de generosidade, para ele, era sinal de desequilíbrio. E quando o Bacamarte ele é questionado sobre o motivo da internação do Costa, o Bacamarte ele simplesmente responde: ciência é ciência. Não apenas o Costa é internado, como a prima dele também é internada. A prima do Costa, basicamente, ela acreditava em praga, superstição, mal olhado, maldição, e
Pro Bacamarte, isso era sinal claro de perturbação mental. Você ser uma pessoa supersticiosa, pro Simão Bacamarte, era sinal de desequilíbrio. Então, também internada na Casa Verde. Outro caso interessante de internação que vai acontecer na cidade de Itaguaí é o caso do Matheus. E o Matheus, ele era um albardeiro. Albardeiros são basicamente pessoas que fazem celas para transporte de pessoas, carregar cargas. E o Matheus, ele era um albardeiro, ele ficou rico fabricando albardas, fabricando celas. E o sonho do Matheus sempre foi ter uma casa grande e bonita. O sonho dele era ter uma casa bonita, planejada, com um jardim bonito, móveis bonitos, bem feitos. Tudo planejadinho, tudo certinho, tudo feito sob medida. E como o Matheus fica rico, ele usa o dinheiro dele para realizar esse sonho. Então ele compra a casa dele, ele constrói a casa dele, ele compra os móveis, ele faz o jardim bonito que ele queria. E quando ele consegue realizar o sonho dele, o Matheus, ele adquire o hábito dele passar todas as manhãs admirando a casa dele. Imagina que você realiza o sonho de comprar a casa dos seus sonhos e você começa a tomar, sei lá, começa a tomar café da manhã no jardim, olhando para sua casa, olhando para sua obra, olhando para o seu sonho realizado. É basicamente isso que o Matheus fazia. Ele passava as manhãs admirando a casa dele. Não demora muito pro Bacamarte tomar conhecimento disso, e ele vai lá e interna também o Matheus na Casa Verde. Pro doutor, esse apego excessivo à própria conquista revelava vaidade, e vaidade era um desequilíbrio. Temos ainda o caso do Martim Brito. O Martim Brito, ele era um orador de uns 25 anos, que ele foi convidado para discursar na Casa Verde. Tava meio que tendo uma festa, tava tendo um jantar em homenagem à Dona Evarista, né, a esposa do Dr. Bacamarte. E o Martim Brito, ele foi fazer ali uma recitação para Dona Evarista, ali, recitar um poema para Dona Evarista. Em um determinado momento do poema, o Martim Brito, ele fala a seguinte frase, abre aspas: Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. A Dona Evarista, ela fica até constrangida, né, com o verso, com o poema. Mas quem realmente se empolga com o poema não é a Dona Evarista, é o próprio Dr. Bacamarte. E o Bacamarte decide, então, internar também o Martim Brito na Casa Verde. Segundo o Bacamarte, uma frase tão ilógica como a que ele falou só poderia ser, atenção, sinal de dano cerebral. Ele dizia que era poético demais. O que é muito interessante porque a poesia, a definição que eu mais gosto de poesia, é a que diz que poesia é a expressão de impressões. Então a poesia, ela serve para expressar as nossas impressões, expressar os nossos pensamentos, expressar as nossas experiências, por mais estranhas e lógicas que elas sejam. Então o rigor científico do Bacamarte, levado ao extremo, ela basicamente anula a própria poesia. E é interessante que perceba que o Bacamarte, ele não fala que o Martim Brito, ele é desequilibrado, que ele tem algum problema psicológico. Pro Bacamarte, aquilo é sinal de dano cerebral, dano neurológico, é algo físico, é um dano físico no cérebro. É quase como se Machado de Assis estivesse colocando uma oposição entre a poesia e a razão científica, se for levado ao extremo. Enquanto isso, a Dona Evarista, ela vai se sentindo cada vez mais esquecida, ela vai se sentindo cada vez mais sozinha. Porque a obsessão do Bacamarte pelo trabalho dele é tanta que ela chega inclusive a dizer que ela tá se sentindo como se ela fosse viúva de novo. O Bacamarte percebe isso e, para compensar ela, ele dá para ela uma viagem ao Rio de Janeiro. E em Itaguaí, muitas pessoas acreditam que a ausência e depois o retorno da Dona Evarista talvez consigam frear um pouco as internações do Bacamarte. O problema é, nada muda. E o povo, ele começa então a ficar revoltado. Porque eu aqui contei um ou outro caso das internações do Bacamarte. Eu contei os principais exemplos de internações que o Dr. Bacamarte fazia na Casa Verde. No entanto, a verdade é que cerca de 80% da população de Itaguaí acaba internada na Casa Verde. Sim, 80% dos cidadãos da cidade são internados no manicômio. E os poucos cidadãos restantes, então, eles iniciam uma revolta, uma rebelião, com o objetivo de destruir o manicômio. Surge, então, a figura do Porfírio. O Porfírio, ele é um barbeiro da cidade. E ele acaba se tornando o líder desse movimento. Essa revolta, que acaba sendo conhecida como a Revolta da Canjica, ela marcha até a Casa Verde. E o Bacamarte, ele aparece para falar com os revoltosos. E, basicamente, o Bacamarte, ele fala o seguinte: vocês são médicos? Hã? Vocês são médicos? Vocês são psiquiatras? Vocês têm diploma? Vocês jogaram aonde? Vocês jogaram aonde? É basicamente isso que o Bacamarte fala, né? Porque o Bacamarte, ele afirma que ele não deve satisfação
a quem não entende do assunto. Diante disso, os manifestantes, então, eles marcham até a Câmara Municipal com o objetivo de destituir os vereadores e colocarem o Porfírio no poder. Até a Força Armada da cidade, que foi enviada para conter a população, eles se juntam aos revoltosos. Então, a autoridade institucional inteira desmorona. E o Porfírio, ele surge como o novo líder de uma revolução improvisada e se torna o líder de Itaguaí. Só que o Porfírio, ele nunca quis destruir a Casa Verde. O objetivo do Porfírio era o poder. Ele tinha ambição política. Esse era o objetivo do Porfírio. E uma vez no comando, ele percebe que apoiar o Bacamarte e manter o manicômio funcionando era muito mais vantajoso. E então as internações elas continuam de forma acelerada. É interessante aqui o que Machado de Assis deixa até um pouco subentendido aqui, como se a razão de Estado, a razão política, as ambições políticas e a razão científica, elas não se opõem uma à outra desde que uma legitime a outra. Desde que a ciência legitime o poder político legitime a ciência, elas vão se apoiar uma à outra para seus próprios objetivos. E as internações, então, elas continuam de forma acelerada. Nem mesmo a Dona Evarista escapa. Ela é internada após passar uma noite inteira sem dormir, incapaz de decidir que roupa usaria para uma festa. Basicamente, a Dona Evarista ela sempre gostou muito de roupas, de joias, desses adereços, desses acessórios. E considerando que a Dona Evarista não recebia atenção nenhuma do marido, ao ponto dela falar que ela se sentia viúva de novo, ela passava o tempo dela realmente vendo e apreciando esse tipo de coisa, roupas, joias. E aí ela passou uma noite inteira sem dormir, incapaz de decidir que roupa ela usaria para uma festa, e isso pro Bacamarte era sinal evidente de desequilíbrio mental. E aí ele interna a própria esposa na Casa Verde. Diante desse caos, o Bacamarte ele decide rever a teoria dele. Porque o Bacamarte ele fala o seguinte, peraí, se 80% da cidade estava desequilibrada, então talvez o desequilíbrio fosse o normal? Então o verdadeiro louco seria aquele que apresentasse o equilíbrio absoluto e perfeito de todas as suas faculdades mentais. O verdadeiro desequilibrado seria quem era totalmente equilibrado. E com essa nova teoria totalmente oposta à teoria anterior, o Bacamarte ele decide libertar todos os internados da Casa Verde. O Bacamarte ele reúne ali um conselho de todos os amigos mais próximos dele e ele começa a questionar os amigos dele sobre ele próprio. Se ele era uma pessoa moral, se as ações dele eram justas, se ele era realmente uma pessoa que estava seguindo os critérios científicos. E todos os amigos dele, que o Bacamarte reuniu, falaram todos basicamente a mesma coisa, de forma unânime. Simão Bacamarte era o homem mais moral que eles conheciam. Simão Bacamarte era o homem mais íntegro que eles conheciam. Ninguém aplicava o método e o rigor científico, ninguém seguia a razão científica mais do que Simão Bacamarte. Não existia ninguém, absolutamente ninguém, mais equilibrado, mais pleno em todas as suas faculdades mentais do que Simão Bacamarte. A Casa Verde, por ter 80% da cidade, ela não era mais um manicômio, ela era literalmente um espelho da cidade. E de certa forma, até baseado na própria teoria do Simão Bacamarte, ela era um espelho da razão humana. E diante dessa conclusão, o Bacamarte, então, ele toma a sua decisão final. Simão Bacamarte, o grande doutor Simão Bacamarte, se interna voluntariamente na Casa Verde. Algumas pessoas dizem que ele morreu pouco mais de um ano depois da internação dele. Outras pessoas afirmam que nunca existiu uma única pessoa desequilibrada em Itaguaí além dele mesmo. Mas isso são só boatos. Mas existe uma pergunta que permanece até hoje. Quando o Bacamarte se tranca na Casa Verde, ele tá são ou ele tá louco?